Mas agora, de tudo isso que a gente tá falando, cadê ele? Shadow of the Earth Tree. Então, gente, isso eu Ah, acho extremamente cadê? complicado. A gente tá falando aqui off e a Thaís mandou um gente. argumento em off que eu concordo muito. Fala, Thaís. Fala, manda Qual pra que é a galera. boa? Aquele Vixe, eu nem argumento. lembro mais o que eu falei. Mas então, não, porque eu acho que é assim, gente, a DLC é só um pedacinho a mais de um jogo que já é Isso. muito bom. Aham. Ele já ganhou Game of the Year. Isso, foi É isso que meio você falou. redundante, tipo, já ganhou. Você vai dar um prêmio de novo pra um jogo que já é sabido que ele é extremamente pioneiro ali, entre Sim. os outros jogos que ele concorreu. E tem essa questão também, né, da questão de ser original Isso. e tudo. Então, pra mim, DLC não tinha que concorrer. E se a gente tivesse num cenário igual a gente tava até o meio do ano, que realmente tava muito triste, porque a única coisa que se destacava no meio de um monte de jogo era uma DLC de um jogo que já tinha saído há tempos. Mas depois não, depois a gente teve um monte de lançamento relevante aí que eu acho que merecia estar concorrendo e levar em vez do Shadow of the Tree. Mas assim, eu amo. Amo o Elden Ring, inclusive vibrei quando ele ganhou, mas é que assim, entre muitas aspas, porque não é isso, é só premiar mais do mesmo. E não é assim, mais do mesmo. A gente tem Vocês entenderam? a gente tem algumas questões, né? Que nem o prêmio Bola de Ouro, que você viu a gente se revoltar aqui, que é um prêmio político. Esse Game Awards é igualzinho. É um prêmio político da mídia internacional. Existem interesses. Tem interesses. Né? E a From Software é uma queridinha desse prêmio. Jogou 2 vezes. E, obviamente, eles são foda, tudo bem. Vocês são amigos do Geoff Keighley e tal, tem tudo isso, claro. Agora, em 2014 ou 15 que o The Witcher concorreu... The Witcher, ele 14. ganhou em 2015, foi o jogo do Não, ano. a DLC. 2016. Então, 2016, Blood and Wine. ganhou como o melhor RPG. Porque em 15 foi o jogo base. Ganhou como melhor Ah, RPG. Então, tá, assim, essa parada, tá. galera, de DLC concorrer como no GOT, no Game Awards, isso já existe há tempos, ok? E já tava no Exato. site deles há tempos. Só que essas últimas semanas, isso Veio aflorou à um tona, pouco, porque ficou em destaque. E isso só aconteceu porque nós tivemos o Elden Ring esse ano, sendo gigante como sempre. E aí, essa que é a questão. Porque se o Elden Ring for entrar, se a galera não tiver essa percepção que nós aqui estamos tendo, e que vocês também têm, porque isso é uma coisa geral, Claro. eu não vi ninguém chegando de rede social e tal, apoiando isso. Ah, não, o DLC do Elden Ring é GOT, não vejo ninguém falando isso também, porque é DLC. Só que a nossa percepção aqui ela é diferente da dos gringos lá. E os interesses também são outros. Exato. Então, se o Elden Ring entrar, irmão, não só vai entrar, como vai entrar em 11 categorias, vai assolar, vai ganhar RPG, tudo. Vai melhor ganhar tudo, RPG. pô. Vai ganhar tudo. Eu concordo Se com entrar, vocês infelizmente. totalmente. Eu acho que temos jogos que merecem mais, porque são novos e porque são merecedores. Por exemplo, o Metaphor. Uhum. O Metaphor Refantasio, e não é nem, por exemplo, o meu tipo favoritíssimo de jogo. Mas eu tendo jogado o que eu joguei ali o prólogo, terminei, avancei um pouco depois. Eu achei que esse jogo, dentro do que ele representa pra Atlus, Persona 5, a gente tem que lembrar que é da mesma equipe. Ele foi indicado lá em 2017, Persona 5, pra jogo do ano, não levou. Mas o Metaphor, eu acho que ele teve até mais, assim, né? É uma franquia nova, né? Não, e assim, ok, tem alguns aspectos que é a fórmula da Atlus, ele tem muito de Persona, sim, só que ele aprimora tanto a questão dos arquétipos, gente. A questão da evolução dos arquétipos. Ele tira, por exemplo, o romance, né, ali, que normalmente você tá acostumado em Persona de você ficar ali, né, aumentando o seu grau de interesse ali com as meninas e não sei o quê. Então, assim, ele aprimora muito o que a Atlus já fez com Persona 5. Então, sempre é uma crescente. Persona 3 é incrível, aí o 4 é melhor, o 5 é melhor. O Metaphor, gente, pra mim Ele tá no foi ápice. O Metaphor foi talvez uma culminação, né? Não, Otado, que eles aprenderam eu com o acho, jogo. eu vou até um pouco além disso. Pra mim, o Metaphor é RPG de turno 2. Eu acho que Olha, o Metaphor 2.0. levou É uma reinvenção. levou Boa, pra outro boa. nível que RPG de turno deva ser a partir de agora. E não só isso, né? Os japoneses estão fazendo isso, porque os japoneses que criaram basicamente RPG de turno. E eles ficaram no modelo por muito tempo. RPG de turno se tornou uma coisa meio que não grata pro ocidente, e a galera começou a Verdade. chincalhar e começou a ter muito menos. E aí ele falou, não, peraí. E os japoneses, em vez de se render e fazer as coisas assim, não, vamos fazer o que a gente criou melhor. Então eles começaram a fazer muitas adaptações no RPG de turno, a gente vê o Final Fantasy tem muitas mudanças, a gente vê o próprio Persona 5 que tem também, e o Metaphor é outro nível. Ele é outro nível do que o RPG de turno deve ser. Pô, em o termos próprio de Like a sistema. Dragon dava outro Like exemplo. a Dragon, outro exemplo Like a Dragon excelente. foi pra RPG Sim. de turno, que ele era beat'em up, até tem os outros spin-offs são beat'em up. Mas o principal agora é turno. É turno. E ele acredita, né? Nessa Sim, premissa, sim, sim. reinventa E e se o Like a mantém, Dragon é né? outro que faz isso muito bem e fez esse ano. É. Mas o Metaphor, assim, é porque, obviamente, a maioria aí não deve ter jogado o Metaphor. A gente sabe que é um jogo de RPG japonês que no Brasil não é muito popular. É extremamente nichado. É bem mais nichado, mas assim,
Ele já vendeu muito mais do que o Persona 5 vendeu no período que tava, o que é muito bom, que o Persona 5 foi o mais vendido até então, mas aí o Persona 3 também vendeu muito, ou seja, a Atlus conseguiu despertar muito interesse desse tipo, porque eles fazem um trabalho fodido. O Meta, eu tô com 32 horas de Metaphor, tá? Então ainda falta bastante, e é o tipo de jogo que assim, eu tô assim, aí a Thais falava comigo que tava jogando, mas eu já tô aqui chorando, porque eu sei que vai acabar em algum momento, entendeu? Ele tá muito bom. Não, é sacanagem, pô, é sacanagem, e é um jogo com quase nada de defeito. Assim, tem alguns probleminhas de performance, mas é pouca coisa, é bobeira. É verdade, a gente não falou sobre isso, porque assim, eu tive No bastante seu problema. demais, Bastante problema com performance, eu tô jogando no Series S. Uhum. Então, quando você chega nas cidades que tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem uma habilidade que você pega do personagem, que você sobe em cima da espada, meio que você surfa pra você ir muito rápido, assim, passando na cidade. E aí o jogo dá umas engasgadas, Mais assim. engasgadinhas. Mas eu tô jogando no Series X, né? O Series X também dá, mas é bem menos, né? Porque eu vi você lá jogando, então eu vi que é bem menos. Então, assim, o Metaphor é um jogo que praticamente ter feito, insanamente bem polido. Esses são só umas coisinhas assim. Uma profundidade de cara, trilha sonora Personagens, completamente absurda, personagens, mecânicas, e é tudo junto, sabe? Não é uma coisa. Não tem aquela parada do que os ocidentais vivem falando, botando. Vá aqui, aperte ali, vá ali, aperte ali. Isso não existe no Metaphor. É muito sabe? mais orgânico, né? É tudo mais orgânico, as histórias dos personagens. Só cara, falar um muito negócio, foda. só aproveitando que tá o Luiz e o Cardoso aqui, é que teve um negócio, teve um vídeo que o Clayton mandou pra gente, que era uma apresentação da Tokyo Game Show, que era uma apresentação do Metaphor. E tem a música, meio que a trilha sonora da batalha. Aí, amor, você quer tentar? E é uma língua. Eles criaram a língua. Eles criaram a língua. E na Tokyo Game Show, a Atlus fez como se fosse um stage play, e eles colocaram o monge cantando ali. É um monge. Aquele idioma. É. E Foi muito ele foda. sentado ali no meio do palco, e aí a orquestra tocando, e ele nesse... Essa originalidade que a gente tá sentindo falta, cara. Eu queria falar uma parada que vocês destacaram bem. Tanto o Metaphor como o Black Myth Wukong são jogos novos, com coisas novas, com tentativas novas. Eu acho que essa indústria do TGA, ela tem que pensar nisso. Ela tem que parar e falar assim, bom, a gente não pode ficar premiando uma DLC como o jogo do ano. Eu acredito que eles têm que reinventar isso e criar uma categoria à parte para remakes e DLCs. Eu acho que é importante a gente ter remakes e DLCs justamente para manter ativo e viva essa parada nostálgica que a gente tem de jogos e franquias que fizeram sucesso no passado, e eles estão reinventando isso para novas gerações poder desfrutar do que a gente desfrutou na nossa infância, adolescência. Mas eu acho que você premiar isso como GOT, eu acho que é incentivar a reciclagem. Com certeza. E desincentivar a inovação. novidade, entendeu? Porque o Kong e o Metaphor não é que é um jogo novo. Que olha só a situação que a gente tá, né? A gente tá falando que tem esses dois jogos, vão disputar com uma DLC e 2 remakes. Sim. Sabe? E eu não tô nem falando que, tipo assim, não só eles são jogos novos, IPs novas, como eles não são continuação, né? Exatamente. Porque- E esse é um ponto. né? E eles têm qualidade. Muita qualidade. E eles qualidade. não são baseados. Esse é um ponto muito importante. Eles não são baseados no. No caso do Black Myth, ele ainda é baseado no conto Jornada ao Oeste, né? Que é um famoso conto chinês, um romance mitológico chinês. Mas tudo bem, a gente não. Principalmente nós do Ocidente, tudo que a gente viu no Black Myth é novidade. Tudo novidade pra gente. Agora, o Metaphor, especificamente o Metaphor, eu acho que ele tem um mérito muito grande, porque ele é do zero. Uma obra do zero. Sim. É. Os personagens são do zero, não tem um livro, não tem um gibi, uma série, um filme. Tudo é criado ali pra aquele jogo, do zero, Então, né? aí só uma observação. De novo, beijo Clay, que o Clay tá soltando umas curiosidades que ele acha de vez em quando por aí. O Metaphor tem uma questão toda de uma ficção, né? Um livro de ficção. E o nome do autor dentro do Metaphor, você encontra, né? Que seria como se fosse o Igor na Velvet Room. Não. O Igor 3K? Não é o 3K. É um personagem recorrente já da série Persona. Mas enfim, é como se fosse o papel desse personagem. E o nome dele é More. Aham. E aí o Clay falou do livro que conta sobre uma utopia, não sei o que o nome do autor é Thomas More. E ele também fala sobre uma utopia. Então, assim, tem várias referências que eles trouxeram de fora. O Metaphor, os nomes internos, até os apelidos que ele davam pros personagens. Como o time é muito fã de Fórmula 1, os personagens todos tinham nomes de pilotos. Tem alguns que ficaram. Caramba. Então, Huckeberg, são personagens do jogo. Se não me engano, o vilãozão, o Louis, o apelido dele era Senna. Então, legal. assim, tem Nossa, muitas que coisas que legal o time isso, foi valeu. fazendo. E, assim, os monstros, eles têm uma similaridade pra mim muito grande com os monstros do Catherine.
que é outra franquia aí da Atlus, né? O mesmo artista por trás, que é o Shigenori Soejima. Eu até tava falando pra ele, falei, nossa, é muito Catherine, né? Esses personagens aí, esses vilões, né? Esses bichos, monstros. E aí o Clay falou que, na verdade, também são baseadas em pinturas clássicas de não sei que época, não sei se da mesma época do autor desse livro da Utopia, enfim. Tem tanta profundidade, assim, nessas minúcias, que se você... É fácil você não perceber. Mas é extremamente muito bem feito. Então você tá falando assim, não é baseado em livro, né? Mas é uma junção de tantos gostos elementos, né? Sim. É muito gostoso de ver esse tipo de trabalho. Tipo, como o pessoal, assim, realmente... pesquisou, focou, né? E tipo assim, a questão do Metaphor ser 100% original, né? E do Black Myth ser inspirado num conto que já existe, eu acho que isso não desmerece, né? Não, por exemplo, nenhum. o Black Myth. Mas o importante é enfatizar que a gente precisa de IPs novas, que a indústria de desenvolvimento de jogos se force a isso. Por exemplo, a gente teve o Lies of P, por exemplo, que é simplesmente um conto que todo mundo conhece, só que foi reinventado, né, e uma IP nova. E eu espero que, cara, eu tô torcendo muito pra que nenhuma DLC ou remake ganhe um prêmio extremamente importante. GOT! É que tá, esse Cara, ano vai isso ser não de... pode Então, ser isso, esse Dava. ano vai ser o ano mais difícil nesse aspecto, eu acho. Quer dizer, eu não sei se daqui pra frente pode piorar. Por quê? Porque a gente teve um ano fraco na parte ocidental, não na parte oriental. A gente teve um ano fraquíssimo, só flop, só coisa horrorosa. E a gente teve dois dos melhores remakes dos últimos tempos. Foi o Final Fantasy VII e o Silent Hill. Então, esses dois, eles são muito melhores do que quase tudo que lançou esse ano. São mesmo. Só que são remakes. Só que são remakes. Entende? Então tem que ver essa questão. Mas você acha que isso... Desculpa, amiga, te cortando. Isso, mas você acha que isso não desmerece um pouco? Porque, vamos supor, você... Isso, claro que isso expõe o estado patético da nossa Exatamente o que eu queria falar. É isso, Era pô, isso. óbvio. Porque, imagina só, vamos mudar de contexto um pouco. Escola de samba. Se você pegar um enredo que ganhou prêmio, por exemplo, de escola de samba, você vai ter que desfilar ano que vem com o mesmo enredo. Pô, é fácil, só muda a fantasia. E já fizeram isso, tá? Exatamente, Já fizeram isso, um inclusive. enredo foda pra caralho. Porra, aí o cara bota um enredo foda, incrível, e aí só que muda só um pouco a fantasia, dá uma atualizada na fantasia. É fácil, pô. Aham, claro. O cara tem a história mais pronta fácil, ali, claro, difícil ele errar. com certeza. Não,